Que alegria estarmos juntos adorando ao Senhor e cantando que nós podemos ser um bom perfume de Cristo. Quando você saiu de casa hoje, o perfume que você deixou no seu lar foi o bom perfume de Cristo? Ou você saiu rasgando? Aquele perfume azedo assim. Você já entrou no elevador, se você mora em prédio? Naquela que você entra e tem vontade de sair por causa do cheiro que você encontrou no elevador? Já? Mas também às vezes você entra no elevador e o perfume que está lá dentro é delicioso, né? A pessoa que usou o elevador antes de você estava perfumada. Meu prédio tem algumas pessoas que entram, a impressão que eu tenho é que jogou o vidro. Porque fica difícil de respirar, de tão forte que é o cheiro do perfume. Você tem acesso ao esboço da mensagem para você acompanhar, para você poder anotar e, quem sabe, durante a semana refletir um pouquinho mais nessa mensagem. Nós estamos hoje trabalhando com temas pastorais nas nossas mensagens. O pastor Edmilson já pregou hoje cedo sobre um tema de força na tentação, como vencer provações de fé, confiando em Deus, buscando força em Deus. E hoje à noite nós vamos continuar com essa temática. Então, se você não estava conosco hoje cedo, entra no nosso canal do YouTube, veja a mensagem de hoje cedo, a mensagem abençoadora. Eu tenho certeza que vai acalentar o seu coração e renovar o seu ânimo. Nós vamos estudar o Salmo 84. Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia, abrir seu aplicativo lá no Salmo 84, deixar ele aberto. Vamos retornar a esse texto várias vezes durante a mensagem hoje. A força que dá a vitória. Se você esquecer tudo que eu falar hoje aqui, e você sair daqui dizendo, eu sei aonde eu encontro a vitória, a força está no Senhor, eu vou estar satisfeito. É só isso. Nós vamos falar sobre isso do começo ao final da mensagem. E se você sair daqui com essa convicção, a força para eu enfrentar qualquer provação, tentação, dificuldade, situação na minha vida, essa semana, no resto da minha vida, essa força está no Senhor, eu estou satisfeito, porque você pegou a essência do Salmo. Você já encontrou essa placa quando você estava caminhando em algum lugar? Quantos já viram uma placa dessa? Você tomou cuidado, né? Você não chegou perto. Pastor Samuel Mitch, que é um pastor da nossa igreja, membro da nossa igreja, aposentado, uma vez ele fez um comentário comigo muito interessante, eu guardei comigo. Ele disse que estava caminhando pela rua e viu essa placa. E pastor é um bicho estranho. Pastor, tudo que ele vê, história que ele ouve, ele já começa a pensar, como é que eu posso usar isso numa mensagem? O tempo todo eles estão pensando nisso. Você manda um vídeo para mim, eu já vejo aquele vídeo, eu curto e já fico pensando, como é que eu posso usar isso? Ou é numa mensagem ou numa aula no seminário. Um dos dois eu estou pensando como é que eu posso usar. E ele disse que ficou pensando e disse, gozado, né? Curioso, alta tensão. Quando ele chegou em casa, ele disse, gozado, na minha casa não tem alta tensão, na minha casa tem 120 volts. Não é assim na sua casa? E daí ele disse que pegou o gravador dele, e quando ele olhou atrás do gravador, era 10 volts. E ele disse, curioso, alta tensão, 120 volts, e agora aqui é só 10. E ele pensou o seguinte, a Copel me fornece a energia que eu desejar. É só pedir. Eles têm milhões de volts à disposição. Não é verdade? A única coisa que eu tenho é a estrutura adequada para receber essa energia. Nós estamos comprando um transformador muito maior do que o que nós já temos aqui na igreja, por causa das nossas necessidades energéticas. E para recebermos mais energia, tivemos que comprar um transformador novo. Nós vamos passar uma semana sem luz aqui na igreja, enquanto a Copel, a empresa que nós contratamos, ela vai fazer essa troca supervisionada pela Copel. Aí o pastor Samuel, pastor é assim, ele disse, da mesma forma que a Copel tem toda a energia que você precisa à disposição, é só você cumprir os requisitos e ela fornece, Deus também tem toda a energia à nossa disposição, não é verdade?
nós temos que cumprir os pré-requisitos, que é usar essa energia, essa força, para a sua glória. Essa é a essência da mensagem do Salmo 84. O coração da mensagem do Salmo 84 é que quem confia em Deus é feliz e não se deixa vencer pelas dificuldades, porque sabe que a sua força está no Senhor. E a gente pode ir para casa, porque é essa a mensagem de hoje. Você se considera uma pessoa bem-aventurada, feliz, por ter essa segurança? Amém? Vocês não são muito, não. Você se considera uma pessoa bem-aventurada, feliz, porque tem essa certeza na sua vida? Diga amém. Amém. É isso que faz toda a diferença na nossa vida. Aí eu comecei a ler, meditar no texto, ler em traduções diferentes, o Salmo 84. Aí eu disse, eu vou ler na paráfrase a mensagem. E gostei. E eu vou compartilhar com vocês a paráfrase e a mensagem. Olha como é que a paráfrase e a mensagem começa esse salmo. Ela diz, que bela casa, Senhor dos exércitos de anjos. Eu sempre quis morar num lugar assim. Sempre sonhei com um quarto em tua casa, onde pudesse cantar de alegria ao Deus vivo. Você quer ter um quarto na casa de Deus também? Decoradinho, assim, arrumado, né? O quarto de homem vai ser bem simples, assim. De mulher vai ter cortina com frufru, com laço. Os passarinhos, olha a riqueza da poesia dessa paráfrase. Os passarinhos encontram espaço em tua casa, os pardais e as andorinhas fazem ninhos nos beirais. Você consegue imaginar na tua mente? Eles botam ovos e criam seus filhotes cantando tuas canções no lugar em que adoramos. Senhor dos exércitos, Rei dos reis, Deus, como são abençoados por viver e cantar ali, como são abençoados todos aqueles em quem habitas. Aí veja essa imagem, essa figura de linguagem que ele usa. A vida deles é a estrada pela qual transitas. A sua vida é a estrada por onde Deus anda. Olha que imagem. Eles passeiam por vales solitários, descobrem riachos, encontram fontes frescas e lagoas transbordantes de chuva. Guiadas por Deus, essas estradas contornam as montanhas e lá em cima convergem em Sião. Deus está à vista. Ouve ao Senhor dos exércitos de anjos, ó Deus de Jacó, abre os ouvidos, estou orando. Observa nossos escudos reluzindo ao céu, nossa face brilhando com tua unção. Um dia passado em tua casa, neste lindo lugar de adoração, é melhor que várias temporadas nas ilhas mais belas. Eu adorei essa frase agora. Prefiro esfregar o chão na casa de Deus, do meu Deus, a ser honrado no palácio do pecado. O Eterno é todo luz e soberania, generoso e glorioso. Ele não pressiona seus companheiros de viagem. Com o Senhor dos exércitos de anjos, a travessia é tranquila. Feliz é o ser humano que busca forças no poder de Deus. Feliz é o ser humano que busca forças no poder de Deus. É o que o versículo 5 do Salmo nos diz. Como são felizes os que de ti recebem forças. A força, qual é a força que vai nos dar vitória contra as provações, as tentações, as dificuldades da vida, para que nós possamos viver os momentos da vida que são tão diferentes e às vezes nos parecem montanhas intransponíveis. A força que nos dá vitória é a força que está em Deus. Amém? A força que nos dá a vitória é a força que está em Deus. Vamos ler juntos o versículo 5? Vamos lá? Mostra o versículo 5, por gentileza. Isso, vamos lá.
Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. O Filho de Deus, ele é feliz porque sabe que encontra em Deus uma fonte inesgotável de poder. Deus não tem limites, Ele pode todas as coisas. O pastor Edmilson hoje cedo falava sobre os atributos de Deus. Ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas e Ele está em todo lugar. É por isso que não tem limites. Deus não conhece impossíveis. Você conhece, eu conheço. Eu tenho limites, Deus não tem limites. Porque Ele não tem limites, não tem nada que possa impedi-lo de agir a nosso favor, mesmo quando nós não conseguimos compreender. Versículo 11: pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo, Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Deus age a nosso favor. Eu gosto muito da Nova Versão Internacional, quando ela pega Romanos 8, 28, que eu considero o versículo mais citado e menos vivido da Bíblia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles. É ótimo citar para os outros isso, né? Mas ouvir quando a coisa está preta não é fácil, né? Mas eu gosto muito da maneira como a Nova Versão Internacional colocou esse texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, verdade. Mas eles pegam o texto, eles trazem uma maneira de olhar mais rica. Ele diz: Deus age. Todas as coisas cooperam porque Deus age. Deus age em todas as coisas a favor daqueles que o amam. Uau! Deus não está passivo na história, vendo o trem passar. Ele não está passivo vendo você sofrer. Ele não está passivo vendo aquela injustiça prosperar. Ele não está passivo vendo o caos acontecer. Deus é um Deus presente. Você acredita nisso? Diga amém. Mesmo quando você não entende, aí que a coisa fica preta, aí que a coisa fica difícil, aí que a coisa fica complicada. Porque ou eu dou um passo de fé, ou a minha fé não serve para nada. Quando foge da minha compreensão humana, da minha capacidade humana, eu sou desafiado a dizer: Deus, eu não entendo, mas o Senhor sabe, então para mim serve, então para mim basta. Eu não sei, mas eu sei quem sabe, e Ele é confiável e poderoso. Amém? Quem sabe é isso que você anda precisando dizer, e dizer em voz alta, e repetir, e escrever, e colocar na sua geladeira. Eu não sei, mas eu sei quem sabe, e quem sabe é o meu Deus, que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas e que é confiável. O salmista, ele está gritando de várias maneiras essa verdade. E quando nós vivemos desse jeito, a nossa percepção da vida muda. Nós temos muitas pessoas que são parecidas com essa pessoa que encheu um caminhão com 5 toneladas de material de aço. Muito bem intencionada. E ele disse: eu vou levar esse caminhão até São Paulo, mas eu vou empurrar. Ele vai conseguir levar para São Paulo esse caminhão? Alguém acha que ele vai conseguir levar empurrando? Não vai. Mas ele é bem intencionado, gente. Ele acredita, ele tem fé. Mas é fé da boa, de que ele vai empurrar até São Paulo. Você não está entendendo. É fé forte. E ele vai passar o dia empurrando o caminhão. Você acha que o caminhão vai sair do lugar? Sabe, muitas vezes na vida cristã, você está fazendo isso que parece loucura.
Eu vou me libertar daquele vício, mas é assim, eu vou empurrar sozinho esse caminhão, que é esse vício. Eu vou controlar as finanças da minha família, mas eu não conheço princípios bíblicos, eu nunca consegui ter controle financeiro, mas eu vou fazer isso sozinho. E eu acho que eu vou dar conta. A autossuficiência é a essência do pecado humano que nos impede de experimentar o poder de Deus nas nossas vidas. A autossuficiência é a essência do pecado humano que nos impede de experimentar o poder de Deus na nossa vida. Gente, isso vem lá do Jardim do Éden. Talvez você esteja sentado aqui dizendo, eu acho que eu preciso mudar. Eu preciso buscar alguém para me ajudar a colocar em ordem a minha vida financeira, que não dá mais para viver nesse caos. Nós temos ministérios em nossa igreja de pessoas que se dedicam a abençoar pessoas que precisam organizar sua vida financeira. Você sabia disso? Eu preciso largar um vício, uma dependência. Nós temos toda segunda-feira um grupo do Celebrando a Restauração que tem abençoado centenas de pessoas a se reorganizarem na vida, a se reestruturarem na vida. Meus queridos, se tem uma igreja que se propõe a ser bênção na vida das pessoas e ajudá-las a descobrir a plenitude da vida que é possível com o poder de Deus, é essa igreja. Nós queremos ser bênção na sua vida. Queremos que você descubra tudo que é possível viver com a presença do poder de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 5,16, diz, por isso deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Ao final desse culto você vai ter oportunidade de tomar uma decisão e manifestar essa decisão, vir até aqui à frente, colocar-se de joelhos dizendo, hoje, 21 de junho, eu tomei uma decisão e eu vou dar os primeiros passos para que o início da vitória comece a acontecer na minha vida. Amém? Mas tem que começar, tem que haver um começo, um início, um movimento físico que reflete um movimento interior. A diferença básica entre o discípulo e o não discípulo de Jesus é que o discípulo, ele percebe o agir de Deus e ele permite que Deus o conduza. O não discípulo, ele é autossuficiente e ele fica se debatendo e não vai a lugar nenhum, porque ele não descobre o poder de Deus que existe pela presença e o agir do Espírito Santo em nossas vidas. A força que dá a vitória, ela age na sua vida. E sabe qual é o propósito disso? Não é só para você ser feliz, não. Mas é para você transformar a sociedade onde você vive, o mundo ao seu redor. A força que transforma o nosso mundo é essa força que transforma a sua vida. Veja o versículo 6, quando passaram pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Lamento informar, mas a vida é maior do que o seu umbigo. O propósito de vida é maior do que você. É maior do que a sua satisfação. Deus age em você com um propósito maior, para que você possa abençoar pessoas ao seu redor. A força que transforma a sua vida deve ser usada e transbordar para transformar quem está perto de você. Quem tem certeza da força ilimitada para vencer, vive com senso de missão. Eu posso mudar o mundo, eu posso influenciar a vida do meu vizinho, aquele colega de trabalho. E eu começo com as minhas ações, com meus valores, influenciar. E aquela pessoa vem me falar sobre bets, sobre jogo online, está apostando na Copa, e você diz, meu querido, eu já descobri coisa melhor para usar o meu dinheiro.
Não cai nessa armadilha não, você está jogando dinheiro fora. Você fala isso quando o pessoal comenta sobre bets lá no trabalho? Ou você fica caladinho? Eu não jogo, mas não digo nada. Isso é sal sem sabor. Você não precisa bater na cara do cara, mas tem que dizer alguma coisa. Isso é engano. Você está jogando dinheiro fora. Você está sustentando o crime organizado. Se nós não influenciamos e não transbordamos com palavras de transformação, quem vai? Eu quero descobrir como esse poder de Deus vai me ajudar a organizar minha vida, meus relacionamentos, como eu vou vencer barreiras minhas, pessoais, barreiras de relacionamentos da minha família, eu vou vencer desafios na vida profissional, como que eu vou conseguir experimentar vitória, ser mais bem sucedido no que eu faço, no que eu procuro fazer, aleluia! Mas como que isso vai abençoar quem está perto de mim? Como que eu vou transformar esse deserto espiritual que existe ao meu redor para que essas pessoas possam experimentar também a vitória? É o que esse texto nos diz. Você passa pelo vale do choro e essa sociedade é um vale de choro. E você transforma esse lugar em um lugar cheio de fontes, coberto de bênçãos. É interessante que no versículo 3, a imagem que o salmista constrói é que até o pardal encontra um lar. A andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do seu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. O pessoal da antiga vai lembrar de um cântico, no tempo que a gente chamava de corinho. Lembram disso? E a gente cantava esse trecho desse salmo. O pessoal da banda vem nos ajudar. Eles estão meio acanhados, porque eu acho que nenhum deles aprendeu isso aqui na versão original. Eles tiveram que aprender para cantar hoje. Vamos cantar? Vamos lá? Os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelo teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Você podia se ajoelhar aí onde você está? Quem sabe agora é um momento em que você pode encontrar esse ambiente que os pardais encontraram. A presença do Senhor. Nós temos pedidos de oração e todos eles têm a ver com família. Bem mais precioso que Deus nos deu. Intercedendo por filhos em drogas, pessoas afastadas dos caminhos do Senhor. E motivos de gratidão. Todos eles com família. Ore pela sua família e diga a Deus, abençoa a minha família, que eles tenham prazer de estar na tua presença, Senhor, que eles se sintam privilegiados com a presença do Senhor. Ó Deus, que eu tenha prazer em estar na tua presença. Quem sabe você precisa renovar seu compromisso de
momento diário de leitura da palavra e de oração, diga isso para Deus. Renove esse compromisso. E diga: eu vou buscar força para viver cada dia na presença do Senhor. Você conhece alguém perto de você que vive num deserto e que você precisa transbordar a água da vida na vida da pessoa? Diga o nome dessa pessoa para o Senhor e diga: Deus, eu quero abençoar essa pessoa. Em nome de Jesus. Transborda água viva pelas minhas palavras, pelas minhas atitudes. Diga isso a Deus. Peça a Deus a oportunidade essa semana para fazer isso. Para ter uma palavra de esperança, de amor, de testemunho. Somos teu povo, Senhor. Nós aprendemos a amar ao Senhor e, ó Deus, é tão bom estar na tua presença. É tão bom estar com o teu povo na presença do Senhor. É tão bom. Com teu Santo Espírito, Deus. Ministra os nossos corações. Soberanamente. Fala, Senhor, com cada um de nós. Revela a tua presença. Manifesta o teu poder, Senhor. Se você sabe a letra, cante de joelhos mesmo. Se não, só murmure. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atributos. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. É verdade, Senhor. Obrigado porque nós encontramos teus altares para te adorar, em espírito e em verdade. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Privilégio nosso. Privilégio nosso. Vivemos com Deus que tem todo o poder no céu e na terra. E que faz uma afirmação incrível com relação a nós e a disposição dele de nos dar a capacidade para viver cada dia. Lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo faz uma afirmação incrível. Eu queria que nós lêssemos juntos. Vamos ler juntos? 2 Coríntios 2,14. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha conhecimento de Cristo por toda a parte, como um doce perfume. Que essa semana eu e você estejamos espalhando esse doce perfume. Versículos 6 e 7 diz que quando passaram pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. E o começo do versículo 7 diz: eles continuarão a se fortalecer. O transbordar não me esvazia, me enche mais. O transbordar me dá mais plenitude. É fascinante pensar nisso. Veja esse vídeo que tenta ilustrar o que Deus espera que aconteça com você a partir de amanhã. Show me your light. We wish we could choose things that you need. Pass me your light. Connection with is never be before sure. Ready to hold your feeling, take your hand. Percebe que isso não acontece sozinho? Olha para a pessoa do lado aí, segura na mão dela e diz assim, junto, conectados um com o outro e com o Senhor, nós vamos a cada momento usando essa força que Deus vai nos dando e nós vamos transbordando. E o segredo desse salmo está no versículo 7. Eu prossigo o caminho de força em força. O discípulo caminha de força em força. O discípulo caminha de força em força. Vocês sabem que eu tenho uma formação de engenharia, né? Então essas conversas, essas ilustrações aqui, eu fico feliz da vida de dar. Dá uma olhadinha para aquela lâmpada ali. Ela está acesa desde quando? Eu imagino que deve ter ligado o quê? Umas 5 horas da tarde? O pessoal lá do som que deve ter sido os primeiros a chegar. Vocês chegaram aqui que horas? 5? 4? 4 horas da tarde. Então já são 7 horas, 3 horas e pouco ligadas. O que aconteceria se às 4 horas da tarde eles ligassem lá a luz e nós carregássemos aqui umas 5 horas de energia para ficar ligado até umas 8h30 da noite? O que ia acontecer com essas lâmpadas? 5 horas de energia. O que ia acontecer?
estourar. Ela não tem capacidade para suportar toda aquela energia, não é verdade? O que aconteceu? Ela está recebendo energia a cada segundo. E porque ela está recebendo energia a cada segundo, ela está iluminada a cada segundo. Não é assim? Não tem como você vir no domingo e receber energia para a semana toda. Percebe? Não tem como. E não tem como eu li de manhã cedo e não penso mais em Deus o resto do dia. Eu tenho que ligar meu rádio, eu tenho que ter um podcast, eu tenho que no meio do dia parar dar uma lida na Bíblia, eu tenho que ouvir ou eu tenho que estar conectado com Deus o tempo todo, que nem essa lâmpada, para ter luz. O equívoco da vida cristã é que alguns de nós imaginamos que eu venho à igreja uma vez na semana e pronto, cumpri. Semana que vem eu penso em Deus de novo. E depois eu digo que eu não consigo empurrar o caminhão de aço. Mas não vai conseguir mesmo. Esse negócio de vida cristã não dá certo, não funciona. Claro que não dá. Se eu não estou indo de força em força, eu não sei o que é vida cristã. Eu só sei o que é religião. Eu só sei o que é rito religioso. Eu não sei o que é cristianismo de fato. Você está vivendo o cristianismo de fato ou religiosidade? Cheio de boas intenções, mas eu estou bem intencionado. Eu quero chegar lá com esse caminhão, mas não vai chegar. Porque na minha própria força eu não vivo o incrível de Deus para cada um de nós. 1 Coríntios 10, 11, 13 diz assim: essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós que vivemos o fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Esse é o segredo. Deus é fiel. Deus tem todo o poder no céu e na terra, e esse poder está à sua disposição, à minha disposição. O que eu tenho que fazer? Me conectar o tempo todo com Ele. E depender dele o tempo todo. E quando eu começo a buscar ao Senhor 24 horas por dia, o tempo todo, e eu aprendo a viver desse jeito, muda a minha maneira de pensar, de viver, de existir, e eu começo a transbordar na vida de outras pessoas, e eu descubro que quanto mais eu transbordo, mais cheio eu fico do Espírito Santo e da presença de Deus na minha vida. 3 desafios. Você decide buscar em Deus forças para vencer as dificuldades e as tentações? Sim ou não? Você decide que você será agente de transformação pelo poder de Deus que opera em você? Sim ou não? Você decide buscar o Senhor em todo o tempo, dependendo do seu Santo Espírito? Sim ou não? Veja o que o versículo 2 e 4 falam para nós. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Você pode ficar de pé? Talvez você esteja aqui dizendo, mas eu nunca confessei Jesus como meu Salvador, eu nunca tomei uma decisão de viver com Deus dessa maneira. Então hoje é o dia. E você vai fazer uma oração muito simples, dizendo: Deus, eu quero isso para mim. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero caminhar na tua presença. Eu confesso Jesus como meu Salvador. E você vai vir à frente, colocar-se de joelhos aqui, com essa manifestação.